Pessoal, conforme eu prometi, nosso último bloco sobre o homicídio iria especial. Eu diria que, historicamente, é o assunto mais cobrado dentro do homicídio. Por que historicamente? Porque vocês viram que nós tivemos muitas alterações recentes, né? Muitas. Desde 2015 para cá, tá toda hora entrando coisa nova no homicídio. Então é claro que aquilo que é novo vai chamar mais atenção nos próximos concursos. Mas, se a gente pegar todo o histórico do homicídio, o perdão judicial é o ponto mais cobrado. Então o que é o perdão judicial? É uma causa extintiva da punibilidade, eu vou aprofundar na parte geral em breve, mas é uma causa extintiva da punibilidade, onde o legislador, olha só, quem faz as leis, em casos específicos, excepcionalíssimos, permite que o juiz perdoe o criminoso em determinadas hipóteses, atingindo determinadas condições. É o caso do perdão judicial no homicídio. É um dos raros crimes que autoriza o perdão judicial. Olha o que diz o parágrafo 5º. Na hipótese do homicídio culposo, ó, pegadinha, só no culposo, pelo amor de Deus. Não vão falar em perdão judicial no homicídio doloso, é pegadinha. O juiz poderá, ó, aqui quando fala poderá, na prática é o seguinte, se preenchido os requisitos ele vai e perdoa, tá? Mas o legislador escreveu assim, poderá deixar de aplicar a pena, ou seja, perdoar, se, aí vem as condições, se as consequências da infração atingirem o próprio agente, de forma tão grave que a sanção penal se torne desnecessária. Quem vai interpretar se a sanção penal é ou não é desnecessária é o juiz. Tá tudo nas mãos do juiz. Mas aqui eu tenho duas hipóteses de perdão judicial, porque geralmente a doutrina fala de forma genérica. Eu vou especificar, eu vou detalhar, eu vou sistematizar para vocês. Nós temos aqui, ó, hipóteses onde a infração penal atingiu o próprio agente de forma direta e de forma indireta. Geralmente a doutrina coloca como uma coisa só, indireta. Como assim, Diego? Vou explicar. Porque geralmente a galera lembra só do exemplo da forma indireta. Deixa eu dar o exemplo aqui para vocês, que é o seguinte. Imagina um pai que está tirando o carro da garagem. E ele tem um filho de 6 anos, ou seja, numa altura que já dá para ver pelo retrovisor. E ele não olha o retrovisor, ele é imprudente, ele foi descuidado. Ele simplesmente mete a ré e vai no celular aqui. Tá conversando com alguém, mete. Daqui a pouco passa por cima. Quando ele desce, aquela cena horrorosa que pai e mãe devem imaginar. Vejam, foi culposo? Foi. Ele poderia ter evitado? Poderia. Ele foi imprudente? Foi. Ele vai responder por crime? Vai. Agora, fica fácil para o juiz, ao analisar esse caso, tomar algumas conclusões. Primeiro, ele não quis matar. Ele não assumiu o risco de matar. Ele não é um delinquente de carreira. Se fosse, esse perdão jamais existiria. Ele responderia. Pô, esse cara tá condenado a sofrer até o final da sua vida. É uma pena de caráter perpétuo. Inconsolável. Ele perdeu o filho dele. Acabou a vida desse cara. Já era. Vai carregar a culpa pro resto da vida. O juiz pode entender que as consequências do crime o atingiu de forma tão grave que, pra que pena? Só que olha só. Ele foi morto? Não. O pai não. O filho. Então o pai foi atingido de forma indireta, porque quem sofreu foi o filho. A vida que tá ali não é a dele. Perceberam? Então nessa forma, as consequências o atingiu de forma indireta. É isso. É isso. Agora tem a direta também, e a direta derruba mais em concurso. Porque a direta você fica procurando um filho morto e não tem. Olha o exemplo. O cara tá dirigindo, tá ali na rodovia, falando no celular, já de forma imprudente, acima do limite de velocidade. Nisso ele causa um acidente automobilístico, aquela desgraceira, vai gente sofrendo lesões corporais, outros morreram e tudo mais. Até aí beleza. Aí você vai lendo o enunciado extenso do concurso e pensa, e aí? O que aconteceu? Não aconteceu nada. Beleza. E aí? Crime de homicídio culposo. Você acha que o legislador está te cobrando lá no CTB. Que, aliás, deixa eu trazer uma ressalva porque eu já gravei os crimes de trânsito. Esse perdão judicial também se aplica ao homicídio culposo do CTB, tá? Ah, digo, mas lá no CTB não consta, mas isso é pacífico, porque é homicídio, então é homicídio culposo. Então o que eu tô falando aqui serve lá para os crimes de homicídio do Código de Trânsito Brasileiro. Então imagina que nisso, várias pessoas morreram e tal, só que aí no final vem uma última frase bem pequenininha que fala o seguinte, e o condutor, o fulano que causou o acidente, ficou, em virtude da colisão, tetraplégico. Mandou? Foi culposo? Foi. Ele quis matar? Não. Ele assumiu o risco? Não. Ele foi imprudente. As consequências do crime o atingiu de forma direta, que a pena passou a ser também desnecessária. A pena do homicídio culposo é pequena e o cara tá condenado pela eternidade. Nunca mais vai andar, geralmente nunca mais sai de uma cama. Olha que problema. Por conta do próprio erro dele, o juiz pode perdoar. Beleza? Então essas duas são as hipóteses de exemplos, mas de formas direta e indireta, em que o sujeito é atingido pelas consequências do próprio crime. Guardou isso, vocês têm os elementos suficientes para acertar as questões de homicídio. Mas terminamos, felizmente terminamos o homicídio. Prometo para vocês que a maioria dos crimes serão mais diretos, mais objetivos,
porque não são tão ricos em detalhes quanto o homicídio. Mas é o início, galera, é o início. Enfrentem as questões anteriores, que eu tenho certeza que vocês estarão aptos para acertar todas, beleza? Vou ficando por aqui, grande abraço, bom estudo a todos e até a próxima.